Olá, meu nome é Luísa Borges Pinheiro, sou psicóloga hospitalar e neuropsicóloga e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre as disfunções cognitivas decorrentes da Covid-19. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pacientes com Covid, tanto em enfermaria quanto UTI, e muitos estudos têm se preocupado em entender qual que é o efeito nesses pacientes a longo prazo, A gente ouve muito falar de sequelas cardíacas, pulmonares, de necessidade de fazer fisioterapia, até de depressão, ansiedade, mas pouco a gente ouve falar sobre disfunção cognitiva. E o que é a cognição, O que eu estou chamando aqui de cognição? São habilidades básicas para a gente viver a nossa vida. Memória, atenção, a linguagem, que é a nossa capacidade de comunicar algo e também entender alguma mensagem transmitida, entre outras várias funções. Antes de entrar um pouco nesse assunto, acho que não precisa entrar tanto numa contextualização da pandemia, porque já tem mais de um ano que estamos vivendo essa situação. E justamente por ter mais de um ano, agora, as pesquisas que começaram no ano passado estão começando a trazer alguns resultados, Então a gente consegue perceber alterações de cunho psicológico nos pacientes. Acredito que você que esteja me escutando, você ou já teve Covid ou conhece alguém que já teve, Você sabe que tem pessoas que ficam assintomáticas, pessoas com sintomas leves e aquelas pessoas que evoluem de forma grave, Temos aquelas que evoluem a óbito, mas muitas conseguem se recuperar. E as pessoas que passam por essa situação de Covid têm muitas sequelas psicológicas, o medo da evolução negativa, o medo da morte, de ter que lidar com toda essa situação de hospitalização, de ficar isolado. Então, por si só, a situação de estar com Covid já traz sintomas de ansiedade e depressão. Em alguns pacientes, até a gente tem questões de ideação suicida, tentativas de suicídio. Mas a ansiedade e a depressão é quase universal, que algum tipo de sintoma a pessoa vai ter nesse sentido, principalmente os pacientes que passaram por hospitalização e ficaram um pouco mais graves. As sequelas emocionais por si só já podem trazer alguma alteração no pensamento e na forma que essa pessoa vive a vida dela, tem as suas atividades funcionais. Uma pessoa deprimida, ela não tem muito ânimo para interagir. Uma pessoa ansiosa não está conseguindo organizar o pensamento, não está conseguindo se concentrar. Mas muito mais do que isso, a questão da queda da saturação, na Covid, gera diminuição da oxigenação, cerebral, do sistema nervoso central. E essa diminuição de oxigenação tem mostrado sequelas cognitivas, inclusive em pacientes assintomáticos. O maior estudo que nós temos aqui no Brasil é do pessoal do HC, da USP, temos uma neuropsicóloga à frente e os estudos trazem que as pessoas têm dificuldade de memória. Uma situação que muitos de nós já passamos, Eu estou aqui na sala e eu quero ir ali beber água, eu chego na cozinha e não lembro o que eu fui fazer lá. Mas quando se trata de Covid, essa situação que poderia ser corriqueira, ela começa a ser mais recorrente, Começa a acontecer em contextos mais simples, em coisas mais simples, em vários ambientes. Também alguns pacientes apresentam dificuldade na fala, às vezes na hora de falar foge a palavra não vem. Então são situações que quem convive com a pessoa que tem essas sequelas vai perceber. Qual que é o grande problema, A gente tem o hábito de falar assim, fulano depois que teve Covid nunca mais foi o mesmo. Fulano depois que saiu da UTI nunca mais foi o mesmo, nunca mais ele conseguiu fazer as coisas do mesmo jeito. E a gente tende a tratar isso de uma forma inevitável e deixar para lá. Mas tem muito que a gente pode fazer por pacientes que apresentam esse tipo de sequela. Se você está percebendo que após a sua passagem pela Covid, você está tendo sintomas de falha na memória, dificuldade de concentrar, na hora de comunicar você está percebendo que não está legal, que tem alguma alteração, talvez seja interessante você procurar o seu médico ou um neurologista, ou um psicólogo ou um neuropsicólogo. O que esses profissionais vão fazer? Vão identificar onde que está a sua questão cognitiva e vão começar a trabalhar no que a gente chama de reabilitação cognitiva.
ou reabilitação neuropsicológica, né? Hoje quem trabalha com esse tipo de terapia normalmente são psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais. E o objetivo é fazer um treino personalizado de funções cognitivas adaptado para aquilo que é a sua dificuldade hoje. Então, o meu objetivo maior hoje com vocês é trazer um pouquinho dessa informação que falta ainda para muitas pessoas, da questão da dificuldade cognitiva que pode vir decorrente da Covid-19 e também dar uma orientação, né? O que fazer com essa queixa cognitiva que pode aparecer. O primeiro passo é não desdenhar, não tratar como uma coisa inevitável, que não tem para onde fugir, e procurar um tratamento, uma orientação profissional. Porque em casos mais graves, essas dificuldades cognitivas podem trazer prejuízos no trabalho, prejuízos no relacionamento familiar e em várias outras áreas da vida. Sendo que a gente tem um tratamento para isso, a gente não precisa ficar em casa tratando isso como uma coisa inevitável que não tem solução. Obrigada e fico à disposição para esclarecimentos. Olá pessoal, eu sou a Luísa, esse é o meu esposo André. Nós estamos aqui para contar um pouquinho para vocês de como foi para nós passar pela Covid, né? Em dezembro de 2020, o André começou a apresentar sintomas e logo nós procuramos assistência e com poucos dias de sintomas ele já precisou ser internado com um quadro regular, né? Com um risco muito grande de um agravamento preocupante. E foi internado, precisou ficar nesse período de internação por 12 dias. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava indo pro trabalho de bicicleta e acabou que eu descobri que eu tava com uma hérnia nas costas, o que me deixou 2 dias no hospital. E acabou que eu peguei o Covid no hospital durante esse tempo que eu tava cuidando da hérnia. Vim pra casa, comecei a sentir os sintomas, né? E a minha saturação começou a baixar muito. E aí eu tive que ser internado, assim, a gente sempre ficou tomando bastante cuidado, eu estou um pouco acima do peso, mas eu tinha uma prática de ciclismo bem frequente, então assim, eu estava bem saudável, mas o que aconteceu foi que eu tive que internar e fiquei bem ruim. Fiquei 12 dias ali no HC sozinho, né, sem ninguém, internado na enfermaria. Quase precisei, né, de ser entubado, mas o médico disse como eles estavam já mais tranquilos com o tratamento que não ia fazer isso, mas eu tive que fazer VNI, foi muito difícil. Eu sentia que eu respirava só até aqui assim, minha barriga não mexia, não puxava o ar, dói muito, tosse, é tudo muito difícil, você fica assim completamente sem força para fazer nada, não tinha força para levantar, se levantasse a saturação baixava. Foi um período que eu tive muita ansiedade e foi um período que eu tive que parar tudo, foi muito difícil, uma doença assim muito agressiva. Foi um tempo que eu tive no hospital assim, que foi para estar perto de Deus também, de sentir o apoio da igreja, mas assim, é muito difícil, eu tenho muito medo de passar por isso. Quando eu estava internado, alguns dias eu tive medo de morrer, porque você simplesmente, praticamente, não respira mais. Eu fiquei alguns dias sem dormir no hospital, então assim, toda a situação muito difícil, isso a Luísa estando sozinha aqui em casa. E até hoje eu estou fazendo recuperação, né, tô fazendo fisioterapia, a previsão é que ainda fique mais alguns meses fazendo fisioterapia de reabilitação pulmonar. Então, assim, é uma doença que bate muito na gente e que, assim, se eu posso falar alguma coisa, tomem muito cuidado, porque todo mundo pensa que, comigo vai ser tranquilo, mas não dá pra saber. A gente ainda não sabe o que é que faz a doença ser mais agressiva em uma pessoa do que na outra e é muito rápido a piora. Pelo menos no meu caso, foi muito rápido, assim, peguei, de repente já estava muito mal. E a recuperação é muito lenta, muito lenta. Eu ainda me sinto muito cansado, eu ainda durmo demais, eu ainda não tenho força muscular. Eu tive dificuldade para dormir, assim, é um conjunto de coisas muito difíceis e você não tem energia, porque você não está nem respirando direito. Então, assim, eu ainda tenho muito medo de pegar de novo, porque foi
facilmente a coisa mais difícil que eu já passei pela minha vida. E eu não quero passar por isso de novo, então assim, não é porque eu já peguei e a Luísa também pegou, a Luísa está vacinada, mas a gente continuou tomando os mesmos cuidados de máscara, de distanciamento social, de higienização e tudo mais. E assim, meus irmãos, é Deus que cuida da gente, é Deus que deu força para mim, para a Luísa, para passar por isso, que mandou o apoio da igreja, né, com ligações, com todo tipo de ajuda mesmo. Mas é isso, assim, espero que nenhum de vocês tenham, que ninguém da família de vocês tenha, e que vocês possam passar sem nenhum tipo de sequela igual eu tô tendo que enfrentar. E é muito difícil, porque a melhora é extremamente lenta e é muito ruim. Foi um período muito difícil também para mim estar em casa em isolamento, né? Sabendo que ele estava passando por dificuldades. Eu sou profissional da saúde, tive a oportunidade de trabalhar com pacientes com Covid e eu imaginava o que ele estava passando. Então foi um período assim de um sentimento muito grande de impotência e um momento em que a gente se volta muito para Deus, porque mostrou para nós o quanto nós somos frágeis, né? O quanto nós necessitamos do cuidado de Deus e o quanto nós somos impotentes e o quanto nós temos que esperar no Senhor. Foi um período assim que a espera no Senhor e a paciência foi o maior aprendizado que nós tivemos. O apoio da igreja foi muito importante para nós. Eu sozinha em casa, muitas pessoas se ofereceram para vir aqui trazer comida, trazer coisas. Eu evitei pelo medo mesmo de transmitir alguma coisa para os irmãos, mas agradecemos também, aproveitando esse momento de compartilhar a nossa história, também agradecemos o apoio de toda a igreja, as ligações, irmãos que ligaram para mim, ligaram para o André, oraram. Então, queríamos também demonstrar nossa gratidão pela igreja que esteve conosco durante todo o período que nós precisamos e até depois. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.